Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, aqui é o seu amigo Alex Lima, sexta-feira da eletrônica, e hoje eu trago aqui para as nossas aulas um pedido de um dos assinantes que me mandou um zap e me pediu gentilmente que fizesse um vídeo explicando como é feito um teste, com um multímetro de um SCR. Legal? Vou explicar para vocês como é, o que é o SCR, vou falar um pouco sobre eles e vamos aprender a testá-los, vamos entender aí como que ele é usado nos circuitos. É bem interessante esse componente. Então vamos aqui para a bancada, vamos começar a estudar e entender aí como fazer o teste desse componente, o SCR. Legal, pessoal, olha, tô aqui na bancada, já tô aqui, olha, SCR. O significado dessa palavra, isso aqui na verdade é a abreviação do inglês, da palavra em inglês, que traduzindo para o português seria o mesmo que retificador controlado de silício. SCR, retificador controlado de silício, são as siglas, Isso daqui seria um tipo de tiristor, Ele tem esse aspecto aqui, muito parecido com um transistor. Então nós temos nele aqui, vamos fazer aqui o desenho, para a gente poder estudar. Ele tem 3 pinos, muito parecido com um transistor. Então ele tem 3 pinos, como vocês estão vendo aí no desenho. Ele tem então, base, coletor e emissor? Não, ele tem um catodo, que seria essa perninha aqui. No meio o anodo e aqui nessa ponta uma comporta, que também é conhecida como gate, legal? Então nós temos catodo, anodo e gate. Vamos botar aqui, esse modelo que está aqui, olha, é um famosíssimo, um TIC 106D, tá? Pode ser D ou C. E o símbolo desse componente, vamos chegar aqui, seria exatamente um símbolo muito parecido com o do diodo, como vocês estão vendo aqui. Certo? Então nós temos como um diodo o anodo aqui em cima, olha o sentido da corrente, E na saída o catodo. E aqui no meiozinho sai a terceira pino, que seria o gate, a comporta. Seria mais ou menos esse desenho aí, não sou muito bom de desenho. Então nós temos esses 3 pinos, tá? Então nós temos aqui nesse lado aqui, vamos botar ele aqui para a gente poder ver. Bem legal, nós temos aqui então o catodo, no meio o anodo e a porta gate. Esse seria o símbolo dele, num circuito eletrônico. E esse cara aí, ele pode ser, você pode trabalhar com ele em corrente contínua ou em corrente alternada. Olha aí que interessante. Ou misto, um circuito misto, corrente contínua e corrente alternada. Em corrente alternada, ele é usado como um controle ou uma chave de potência. Como você encontra muito em máquina de lavar, tá? Porque com ele você pode fazer ajuste da velocidade do motor em um circuito, um dimmer, Um dimmer onde você tem um controle da velocidade do motor, o brilho de uma lâmpada. Então entre o catodo e o anodo, observe que a corrente elétrica ela vai vir nesse sentido aqui, tá? E se fôssemos compará-lo a um transistor, ele teria essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura aqui seria, eu acho que essa estrutura aqui, olha, esquece isso aqui. Então ele teria o anodo, O anodo que seria o positivo, P. Então aqui é P positivo e aqui negativo, P. Aqui automaticamente, nessa estrutura anodo, aqui P, P. Deixa eu corrigir, P. Anodo aqui, o anodo do triac, do SCR, P, N, P, N. E aqui no final, o catodo. E
A comporta sairia aqui desse P. Legal? Desse P aqui. Nós teríamos o gate. Então nós temos anodo, cátodo e o gate. P, tá feio aqui, mas isso aqui é um P, N, porque isso aqui é como se fosse o encontro de dois diodos em paralelo invertido, tá? Seria mais ou menos isso. Então, o que isso quer dizer? Para mim poder conduzir a corrente elétrica, se for na corrente contínua, né? Nesse sentido, para passar a corrente do cátodo para o anodo, eu teria que ter um pulso positivo. Por quê? Porque ele está na parte positiva do componente, a minha comporta, o gate, né? Então eu teria que ter um pulso positivo. Com um pulso positivo chegando aqui, pode ser uma onda quadrada, pode ser qualquer coisa chegando aqui no gate. Quando o sinal é alto, aqui eu tenho um sinal alto, positivo, ele libera a passagem da corrente de anodo para cátodo. Certo? Eu tenho aqui um desenho aqui de um esquema, olha aqui. Eu tenho esse esquema que aqui está. Eu tenho 110 volts, eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada, o circuito vai ter que passar por ela, para ela acender e continuar para voltar aqui, né? O certo seria daqui mesmo a gente já ligar a lâmpada, mas com o SCR eu tenho o controle disso. Legal? Para poder passar a corrente daqui para cá, deixa eu desenhar aqui legal, eu tenho que ter um pulso chegando aqui no meu gate, que é a porta. E esse controle vai vir, eu vou automaticamente retificar através de um diac. Então aqui o diac vai me dar uma polarização positiva aqui. E eu vou ter esse controle desse potenciômetro. Quando eu ajustar esse potenciômetro, eu ajusto o brilho dessa lâmpada ou a velocidade de um motor. Como eu falei, você encontra muito desses circuitos. Vou deixar aqui, olha, se você quiser copiar para fazer aí um dimmer, dá um pause aí, tá aí os componentes com seus valores. Você monta isso daí, dá um pause e copia aí no seu papelzinho. Certo? Então dessa forma nós temos. Então vamos lá, vamos entender aqui, vamos pegar o componente, deixa eu abrir as perninhas do componente para facilitar o nosso teste. Nós vamos precisar de um multímetro, não sei se vocês estão aí com a visão aí do multímetro legal, deixa eu apoiar por baixo do multímetro para dar uma visão melhor. Então nós temos aqui o multímetro, vou botar esse multímetro na escala de continuidade, preste atenção, continuidade, aquela que me libera o bip, certo? E eu vou tentar fazer aqui uma maneira da gente conseguir enxergar isso. Vamos lá. Então nós temos, olha o desenho aqui, olha o desenho aqui. O cátodo ele está no negativo. Então a ponteira é negativa no cátodo, na primeira perninha da esquerda. No meio, o anodo. E aí nós vamos consultar o multímetro. Não pode conduzir, porque o gate ele não recebeu nenhum pulso. Então esse é o comportamento normal do componente. Se eu inverter a ponteira, aí então que não deve conduzir mesmo. Invertendo a ponteira, não deve conduzir, em hipótese nenhuma. Olha o multímetro aí, tá bem no cantinho da tela, mas dá pra gente ver, não deu sinal nenhum. Legal? E como que eu faria para poder ver se ele tá armando agora? Certo? Eu precisaria dar um toque positivo na comporta, que é o pino da esquerda. Mas aí eu só tenho 2 ponteiras. Eu vou fazer o seguinte, como a ponteira positiva está do lado, eu vou dar um toque. Olha o multímetro armou, vou sair do gate e eu tô só com as ponteiras do cátodo e o anodo, positivo e negativo, e observem lá, e observe que ele liberou lá, 596, a tensão que está marcando ali. Legal? Se eu tirar e colocar novamente, não vai mais conduzir, porque desarmou a chave interna. Se eu der outro toque, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Ele armou, observe o multímetro bem no cantinho aí. E aí eu tiro lá do gate, no componente, e ele fica. Ou seja, vamos lá, para a gente entender. Ponteira positiva no anodo. Aqui em cima, vamos lá, aqui em cima, anodo. Ponteira negativa no cátodo, certo? Ele não pode conduzir. Inverteu a ponteira, não conduz. A minha ponteira, voltando aqui, o cátodo negativo e o anodo positivo, a minha ponteira não vai conduzir. Mas se eu conseguir fazer isso aqui, olha, ligar esse ponto com esse,
porque a ponteira vai estar ligada nos dois, aí ele vai armar a chave interna que tem nele. E isso é a maneira completa aí de você fazer o teste. Geralmente o pessoal chega aqui no componente e coloca, olha, não está em curto, não está em curto, mas ele não consegue testar se está armando. Então, com essa dica aqui, você simplesmente coloca a ponteira encostando no gate também, que aí você vai dar um pulso positivo, e aí você observa se vai abrir, vai fechar a chave interna com o auxílio do multímetro. Ele vai mostrar para vocês lá, como vocês viram aqui. Então essa seria a forma. Pode acontecer alguns outros defeitos? Sim. Defeitos que você não iria conseguir descobrir com o multímetro. Talvez com o osciloscópio, no circuito, porque às vezes ele pode dar uma variação na comporta, porque a comporta aqui, olha, o gate aqui, essa comporta aqui, ela precisa de uma tensão. E se essa tensão foi calculada, foi dimensionada por um engenheiro, e aqui vai chegar essa tensão. Mas internamente pode ter uma variação e ele não mais reconhecer essa tensão que está chegando aqui. Você precisaria de aumentar a tensão ou diminuir a tensão. Então pode dar pequenos defeitos internos que com o multímetro você não iria conseguir descobrir. Por exemplo, ele arma, mas aí a tensão que está chegando na comporta, ela ele por ter tido uma variação interna, está passando uma corrente maior, enfim, outros problemas que com o multímetro somente você não iria conseguir. Beleza, gente? Olha, então esse componente é dessa forma que se testa. No nosso curso eu ensino não só o SCR, mas eu ensino a fazer teste em TRIAC, em DIAC, transistores. Então eu deixo para vocês também aí o nosso curso de eletrônica, caso você queira fazer aí o nosso curso, beleza? Até semana que vem, um forte abraço, tchau, tchau.